Boa noite, queridos terapeutas e todos que estão me assistindo. Que prazer estar iniciando. Que bom estar começando aqui. Hoje a gente vai estar falando sobre Transforme Ansiedade e Depressão, ferramentas essenciais para vocês, terapeutas, poderem transformar esse quadro clínico, né? E quem não quer? É importante vocês estarem aqui nessa live de hoje. É uma live que faz parte do aquecimento. O aquecimento da semana Torna-te um terapeuta especialista no tratamento da ansiedade e depressão, que já vai começar na segunda-feira. Gente, falta só um dia, né? Hoje é sábado, amanhã é domingo, que é um dia que falta, e na segunda-feira nós já vamos estar começando com tudo que é necessário para que você possa transformar a vida de pessoas que sofrem com ansiedade e depressão, ou a tua própria vida, e também viver de terapia, poder estar exercendo nesse campo e ajudando tantas pessoas que estão sofrendo com ansiedade e depressão nesse momento. É um prazer estar falando aqui com vocês hoje. Eu coloquei essas duas lives extras, tanto do sábado quanto do domingo, para a gente poder ficar mais pertinho. Existem pessoas que nem sempre conseguem durante a semana por estarem trabalhando, e no sábado é mais fácil, mas vamos estar aqui trazendo conteúdos para vocês. Eu quero dar alguns recados, antes da gente começar com os temas essenciais de hoje, quero dar alguns recados para vocês que estão aqui assistindo e participando desse evento. E o primeiro recado que eu quero dar é algumas informações úteis para quem vai embarcar nessa viagem de ser um terapeuta especialista no tratamento da ansiedade e depressão. O primeiro recado que eu quero dar é que na semana que vem, a partir da segunda-feira, todos vocês que estão inscritos para participarem desse evento vão estar recebendo o link por duas vias. Vocês vão estar recebendo o link por e-mail e também nos grupos de WhatsApp, né? A nossa equipe tem os números oficiais da nossa equipe, está lá fixado para vocês conseguirem saber. Nós vamos estar enviando os links oficiais das aulas para vocês assistirem. As aulas não vão estar aqui no YouTube, então não adianta vocês virem no YouTube tentando encontrar, porque vocês não vão conseguir encontrar. Então, vocês têm que estar ou no nosso grupo de WhatsApp ou terem se cadastrado através do e-mail. Se você ainda não fez isso, não perca seu tempo e se inscreva. É um evento gratuito e online, mas precisa estar inscrito. É como um casamento. Ninguém chega de supetão num casamento sem ser convidado, porque até você não vai saber onde está acontecendo essa festa. É a mesma coisa. Então, nós estamos disponíveis para fazer com que você atinja resultados impressionantes durante essa semana, mas é para quem queira participar. Então, por isso, a gente decidiu fazer ele um evento fechado. Ele não é um evento aberto. Por isso, para você participar, você tem que ter se inscrito. Esse é o primeiro aviso que eu tenho que dar. O segundo aviso é que a gente separou alguns prêmios para vocês que estiverem participando desse evento. E um dos prêmios eu já vou revelar para vocês que todos que estiverem assistindo às aulas e fazendo os resumos e postando na nossa comunidade, que será aberta amanhã já, todos vocês que estiverem participando e fazendo os resumos e colocando lá na nossa comunidade, estarão concorrendo a uma marquesa. Alguns vão conhecer como maca de atendimento, outros vão conhecer como marquesa de atendimento, marquise, né, de atendimento. Então, de acordo com o nome que você conhece aí na sua região, porque eu já percebi que tem regiões que mudam de nome aqui em Portugal, então você vai estar concorrendo a uma dessa portátil. Com qual intuito? Para que você possa fazer atendimentos em outros lugares, que você possa participar de eventos dessas feiras que acontecem regionais e que você pode estar montando a sua tendinha de atendimento, para você atender no parque, para você poder atender na sua casa, num cantinho, e estar mais confortável para o seu paciente. Então, você vai estar concorrendo a isso. Lá também, todo o material de apoio, tudo que você necessitar, vai estar disponível para vocês aceder. Os materiais de apoio, né, que vocês vão ter acessos, que nós vamos estar liberando, também estarão sendo disponibilizados para vocês. Então, só quem estiver participando do evento é que vai conseguir ter acesso a tudo isso. E existem mais algumas coisinhas que vão estar acontecendo e que lá dentro você vai ficar sabendo. Eu não quero falar aqui porque é surpresa, tá bem? Mas é importante trazer aqui para vocês essas primeiras informações. A segunda informação é que essas lives de aquecimento, né, elas estão acontecendo com o intuito de ajudar você, terapeuta, a ter mais bagagem, mais ferramenta para transformar mais vidas. Então, elas têm uma página oficial para que você possa estar assistindo todas as lives e não estar perdendo nada. Mas volto a dizer, vocês que estão participando desse evento e que estão vendo agora pelo YouTube, não procurem segunda-feira a aula aqui. A aula vai estar disponível nesse link fechado. É só vocês tocarem em cima do link que vocês vão cair direitinho na aula. E essa aula é uma aula fechada para vocês, tá bom? Feita com todo carinho. Tem muito conteúdo
levem papel e caneta, porque eu tenho certeza que ela vai transformar não só a sua vida, como a vida de quem está à sua volta, também passando por esse problema, né, com saúde, ansiedade e depressão. É sério, Rui Alves, é sério. A gente vai ter tudo isso e muito mais. Vocês vão descobrir também dentro do evento coisas muito importantes, tá? Para vocês todos. Bem, então, continuando aqui, falando um pouquinho sobre o evento de hoje, né? A gente hoje, amanhã, a gente ainda estaremos com as lives de aquecimento às 21 horas. Essa live que está trazendo para vocês mais conteúdos, mais profundidade. Hoje a gente já vai estar falando, abrindo para vocês entenderem, quando a gente está falando, é possível tirar um paciente de um quadro de ansiedade, depressão? Como que a gente consegue fazer? Então, eu vou estar dividindo aqui nessa live com vocês algumas das ferramentas que mais têm tido resultados nesse momento e que vão ajudar vocês com os vossos pacientes. E é isso que eu quero hoje trazer como tema dessa live. Então, ferramentas essenciais para um terapeuta ou para você que deseja sair da ansiedade e depressão. E esse é o meu principal objetivo aqui hoje, falar para vocês em relação a isso. Então, quero que vocês fiquem até o final para que vocês tenham acesso a tudo isso. E caso vocês ainda não tenham curtido essa página aqui do YouTube, caso vocês ainda não sigam, aproveite e já se inscrevam, porque tem muito conteúdo aqui para te ajudar, terapeuta, tá? E já coloca aí o likezinho, deixa seu like, que assim a gente distribui para mais pessoas também saberem como viver, né, sem depressão e sem ansiedade, como ser um terapeuta especialista no tratamento da ansiedade e depressão. Então, pronto. O tema de hoje, como eu disse, é a gente transformar a ansiedade e depressão. O que é transformar? É fazer com que aquilo que antes era uma dor muito latente para o paciente possa ser algo que ele lembre, que ele recorde que ele passou por o fundo de um poço, mas que ele conseguiu sair de lá. Transformar é o ato de a gente fazer algo a partir do que a gente já tem, por isso transformar. E esse é o objetivo, é que esse paciente ele consiga fazer algo a partir do que ele já tem, porque isso vai trazer para ele muito mais resultados, né? Então é isso que nós desejamos. E para isso, a gente precisa compreender algumas coisas, né? Que nós, como terapeutas, nós temos o poder de mudar vidas. Né? Mas nós precisamos estarmos equipados com ferramentas que sejam certas, ferramentas que tragam resultados. Imagina que você está indo e você precisa arrumar o cabelo. Você não vai no dentista para arrumar o seu cabelo, né? A priori, não. A mesma coisa, você também não vai no seu cabeleireiro arrumar o seu dente. Então, quando você tem ferramentas certas para aquilo que o paciente está passando, isso vai ajudar muito o seu trabalho. Porque é muito frustrante para um terapeuta, quando você começa a atender um paciente, você percebe que as suas ferramentas não vão de encontro ao que o paciente precisa. E no campo da ansiedade e depressão, isso acontece muito. Existem muitos terapeutas que não têm ferramentas adequadas para ajudar com ansiedade e depressão. Bem, nós temos várias ferramentas que podem ajudar. Mas, bem, ajudar, se eu falar para você que a respiração ajuda a ansiedade e depressão, ajuda. E todo mundo respira, não é? Então, é uma ferramenta que pode ajudar quando usada de uma forma correta. Sim, vai ajudar, mas vai tirar ele de lá? Vai transformar a ansiedade e a depressão? Essa ferramenta que você tem nesse momento, ela ajuda a aliviar os sintomas ou ela ajuda a tirar o paciente de lá? Porque há uma grande diferença, né? Eu até ontem estava dando uma mentoria para os meus alunos e estava falando sobre isso. Uma coisa que aconteceu comigo há tempos atrás, eu tive um paciente que logo na primeira consulta, eu faço um rastreio com o paciente antes para perceber se ele sabe qual é o meu trabalho, se ele sabe que eu uso a biomicrohertz como caminho, se ele sabe o que eu faço, para antes de estar indo atender e não estar de encontro e alinhado com o atendimento que ele procura. E esse paciente veio para mim e mal eu comecei o atendimento, ele disse assim, olha, eu queria que você me desse ferramentas para eu poder lidar com a ansiedade, né? Porque quando eu tenho crise de ansiedade, o que eu posso fazer quando eu tenho crise de ansiedade? Eu disse para ele assim, olha, eu acho que você não está informado do meu trabalho, porque o meu objetivo não é te ajudar a lidar com a ansiedade e depressão, é fazer com que você não tenha mais ansiedade e depressão. Porque dicas para você melhorar a sua ansiedade, isso você acha no Google, isso você acha no TikTok, isso você acha no Instagram, você acha isso, você não precisa pagar por isso, né? Inclusive, se vocês forem na minha página, na Regiane Cunha, com H no final, vocês vão ver diversas técnicas ali, dicas que estão ali gratuitas.
Mas o intuito não é que eu ajude um paciente que vai ser meu paciente a lidar com a ansiedade e depressão. Eu quero que ele saia da ansiedade e depressão. Então, para sair da ansiedade e depressão, eu tenho que ter ferramentas que tragam esse resultado para o paciente. E, às vezes, só fazer com que o paciente aprenda a ter menos crise ou diminua a intensidade pode não ser suficiente. E é isso que eu quero que você entenda, terapeuta, porque vai fazer com que o seu paciente não queira voltar. Você fala assim, vou fazer aqui para você, por exemplo, a aromaterapia. Ela tem vários fitoterápicos que vão ajudar a aliviar alguns sintomas, mas não é deixar de ter os sintomas, não é compreender a razão emocional da ansiedade e depressão. Ela simplesmente vai fazer com que o paciente tenha uma melhora, né? Como se ele estivesse tomando um medicamento, mas sem efeitos colaterais, muito mais natural, muito mais relaxado. Mas entende o que eu quero dizer? O que eu quero mesmo que você saiba é que existe uma base emocional para a ansiedade e depressão acontecer. E essa base emocional, ela precisa ser tratada. Porque senão você só está trazendo paliativos para o seu terapeuta. Tá? Ou para o seu terapeuta não, para o seu paciente. Ele só está vindo com paliativos o tempo todo. E paliativos não vão levar ele para um resultado. Você pode ver o cãozinho que está ladrando para ver se ele para um pouquinho? Por favor. Então, para quem ainda não me viu, né? Para quem está chegando agora, boa noite, que eu não dei ainda boa noite a todos. Boa noite, Lívia. Boa noite, Lina. Boa noite, Alda. Boa noite, Leonor. E boa noite a todos. Então, a respiração ajuda muito. Mas e se você conseguisse ter uma ferramenta que faz o paciente sair do quadro clínico que ele está, ou tem uma melhora mais significativa, né? Ou seja, imagina um paciente que tem 4, 5 crises de ansiedade durante a semana e de repente ele passa a ter apenas uma crise de ansiedade por semana e de repente ele passa a não ter crise de ansiedade durante 2, 3 semanas. Isso vai ser muito melhor, não é, para o seu paciente? É sobre isso. Então, as ferramentas que a gente vai estar falando hoje aqui são ferramentas que ajudam realmente o paciente a sair desse quadro. Oi, Neuza, boa noite. Tudo bem, linda? Já mandei uma mensagem para você, tá, Neuza? Então, isso é muito importante para todos vocês, tá? Boa noite, Rui. Para quem pergunta sempre, eu sou aqui de Portugal mesmo. Eu moro no norte de Portugal há 21 anos, então, quando eu falo horário, quando eu falo alguma coisa, a realidade do cenário é sempre o cenário português que eu estou usando como base, tá bom? Para vocês todos saberem. Que eu recebi agora uma mensagem sobre isso. Bem, então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Eu recebi uma pergunta de vocês mesmos que estão inscritos, né? Vocês têm respondido um questionário de pré-diagnóstico de todos que estão participando desse evento. Ele é muito importante para mim, para eu entender em que nível de jogo que vocês estão, como que vocês se sentem perante a ansiedade e depressão, se vocês estão buscando uma cura pessoal, se vocês estão buscando mais conhecimento, porque isso também me permite que eu possa aprofundar mais as lives de aquecimento, que eu possa trazer mais resultados para vocês durante o evento, que eu possa estar mais atenta às pessoas que estão participando, né? E eu agradeço a todos vocês que estão respondendo, inclusive eu tenho dado uma prendinha para todos que estão respondendo, uma prenda muito especial, estou liberando para vocês uma técnica da Biomicrohertz para vocês usarem, que é a liberação rápida de angústia. Então, se respondeu, vocês vão ter acesso a essa técnica, tá? E uma das perguntas que eu mais recebi, né, de 130 e tais perguntas que colocaram lá, das que eu mais recebi, mais de 45 pessoas perguntaram, foi como tratar a ansiedade e depressão. Então, eu vou aproveitar para responder essa pergunta e dizer qual a ferramenta que a gente pode usar quando a gente quer tratar a ansiedade e depressão, logo pensando na ansiedade e depressão de forma direta, tá? Aqui, ó, o Rui já disse que viu e amou o áudio do exercício, maravilhoso mesmo, que bom. Fico muito feliz, Rui, que eu fiz com muito carinho e liberei para vocês essa técnica com muito carinho. Inclusive, tem muitas pessoas que mandam mensagens de melhoras muito grandes a partir desse pequeno áudio, pequeno, eu vou falar pequeno, né, porque a Biomicrohertz tem muito mais do que isso, mas desse pequeno ponto, desse ponto de trabalho, já faz uma liberação muito grande, tá? Então, eu fico muito feliz de você ter visto. Então, o que a gente vai falar sobre como tratar a ansiedade e depressão? É impossível a gente não pensar na ansiedade e depressão, e eu tenho feito esse exercício de, durante toda essa semana, trazer para vocês e falar sobre o quanto a ansiedade e a depressão é algo que está relacionado a trauma emocional.
Então, é fundamental a gente começar investigando os traumas conscientes e subconscientes que podem estar na raiz desse transtorno. Se a gente não conseguir olhar que existem os traumas conscientes e traumas subconscientes, a gente não consegue chegar na raiz daquilo. E os traumas conscientes é tudo aquilo que o seu paciente ou que você que está vivendo a ansiedade e depressão sabe que passou. Aquilo que você sabe, olha, eu passei por isso e isso foi muito difícil para mim, eu passei por aquela situação X, eu tive que viajar a léguas de distância e eu fiquei muito mal naquela viagem porque eu me senti perdida, eu passei por uma separação traumática. Então, tudo isso está relacionado ao trauma consciente. Mas existem também os traumas subconscientes, que são aqueles traumas que o seu paciente não lembra mais. Se eu perguntar para você o que aconteceu de mais importante no seu dia hoje, você, com facilidade, vai conseguir dizer para mim. Se eu perguntar o que aconteceu ontem no seu dia, você já vai ter um pouquinho mais de dificuldade. E se eu perguntar o que aconteceu de muito positivo há 2 semanas atrás, você vai ter que fazer um grande esforço para lembrar. A memória negativa você vai lembrar com mais rapidez. Se eu perguntar para você o que aconteceu de ruim ontem, você vai lembrar mais rápido. Se eu perguntar o que aconteceu uma semana de coisas ruins, você ainda vai lembrar. Mas se eu perguntar de uma memória que tenha te afetado muito forte, pode ser que o seu cérebro fez questão de apagar. Sim, o nosso cérebro faz questão de entrar em modo de sobrevivência quando algo toca o nosso emocional de uma forma muito forte. Por exemplo, é comum pessoas que foram abusadas não terem certeza se foram abusadas ou se imaginaram uma coisa acontecer. E essa incerteza faz com que elas possam sobreviver a esse abuso. Imagina o que é a sensação de você ter sido abusada por alguém que seja próximo de você, às vezes um irmão, às vezes um pai, às vezes um tio. E aí você fica com aquela sensação de, poxa, o que será que aconteceu? Mas será que eu fui abusada mesmo? Aí você fica naquele grau de confusão em que você mesmo dá um jeito de diminuir o acontecimento para conseguir sobreviver com os agressores, certo? Então, isso é muito comum acontecer com pacientes nesse caso, mas não é só em questão de violação, é de várias outras questões. A traição, quando depois de um tempo você já não tem total certeza do que aconteceu, a sensação de você ter sido lesado por algum parente, aquela frase agressiva que a sua mãe deu para você e que doeu na sua alma, que parece que rasgou o seu peito, aquilo, ele vai sendo desfragmentado de você para que você possa sobreviver àquilo. E quando você não tem isso desfragmentado, lá vai entrar um processo de ansiedade e depressão acontecendo com um trauma vivo, aquele trauma que está sendo relembrado todos os dias e que você sente que você não consegue mais lidar com aquilo e, de repente, aquilo está te trazendo ansiedade, aquilo está te trazendo mal-estar e você começa a entrar num processo de isolamento, tá? Então, é importante a gente entender que na Biomicrohertz, por exemplo, nós fazemos isso com uma técnica que ela escaneia o corpo e a mente, né? E vai ajudando a revelar os bloqueios emocionais que muitas vezes eles estão escondidos. Então, nós necessitamos ter uma ferramenta de investigação dos traumas conscientes e subconscientes. No caso, o consciente, a gente usa muito a medicina nova germânica para basear e entender o que está acontecendo com o paciente. Qual é a questão emocional que foi afetada? Qual a percepção do trauma que esse paciente ficou a partir do momento em que ele passou por esse trauma emocional consciente? E o subconsciente? O subconsciente não dá com a medicina nova germânica, só se a gente for fazer um processo de psicologia reversa. Ou seja, a gente pega os sintomas e começamos a tentar entender através dos sintomas o que pode ter acontecido emocionalmente, mas a gente não tem certeza. Então, a microfisioterapia, ela entra nesse lugar, trazer uma base e uma certeza maior desse rastreio, que pode ser feito manualmente. Ou seja, um terapeuta ele não precisa nada mais do que uma mão para conseguir mapear e escanear o seu paciente. Ele não vai necessitar estar comprando outros recursos ou agregando outras informações para conseguir chegar na origem da dor consciente do seu paciente. Mas é muito importante a gente entender que nós necessitamos ter ferramentas assertivas para o paciente. E aí eu vou perguntar, qual é a ferramenta que vocês estão usando para entender os traumas subconscientes do seu paciente? Ou para entender os seus traumas subconscientes, aquilo que aconteceu que você já não lembra, mas que de certeza ficou como um ducto emocional obstruído. Dentro do nosso evento, inclusive, eu vou falar para vocês muito essa palavra, ductos emocionais obstruídos.
E muito do que eu trago aqui, gente, eu quero dizer para vocês que foram anos de trabalho para desenvolver toda essa assertividade e muitas das técnicas que eu divido com vocês. Então, quando a gente está falando dos ductos emocionais obstruídos, a gente está falando, imagina que você está querendo colocar alguma coisa num tubo, certo? Só que esse tubo está entupido e você quer que saia aqui, ó. Imagina um tubo preto na sua frente, em que quando você está colocando as coisas, você não vê elas passando. Então você espera que caia aqui, mas não está caindo. Você fala, por que não está caindo aqui? Por que não está vindo para cá? Porque alguma coisa está acontecendo. Se a gente for pensar no eixo do nervo vago, né? A ligação intestino-cérebro, acontece muitas vezes isso. Por que o paciente não está tendo serotonina? Por que não está tendo dopamina? Por que não está liberando ocitocina? Porque ele tem um ducto emocional obstruído, ou seja, quando chega ali, não passa para baixo. É uma memória negativa de densidade que ficou ali. É como quando você não consegue perdoar alguém ou perdoar um acontecimento e você tem que estar no mesmo ambiente que aquela pessoa. Parece que você fica engasgado, parece que não desce, você não sabe o que fazer. Então, isso acontece muitas vezes com os pacientes. E é muito importante a gente conseguir entender o porquê que isso está acontecendo. Ficou claro isso para vocês? Fez sentido para vocês? Por favor, me respondam enquanto eu vou ler alguns comentários. Entrei numa depressão, com muita ansiedade, nervosa, irritada e revoltada desde o suicídio do meu marido. Meus sentimentos, Leonor. Sinto-me mal, tremo, fico com dores de cabeça, tonturas horríveis e não consigo que isto passa nem com a medicação. Aqui nós temos alguns, por exemplo, aqui na Leonor, ela traz alguns sintomas aqui que já indicam para a gente o que pode estar acontecendo por trás disso, né? Se a gente está falando aqui de tonturas, a gente está falando de tremores, tudo isso é um sentimento de impotência. Então, o que você sentiu que você perdeu com o seu marido nesse falecimento que você não conseguiu mais resolver? Né? O fato de você talvez não ter conseguido prever que isso ia acontecer, talvez o sentimento de você não ter conseguido fazer algo que mudasse essa realidade, esses tremores e essa tontura vem disso. Já a dor de cabeça, ela está ligado ao escudo da perda. Né, o fato de você ter perdido alguém, ter perdido algo que era importante para você. Então, essa é a importância de vocês, terapeutas, saberem fazer essas leituras, né? Uma investigação dos traumas consciente e subconsciente. Então, imagina que a Leonora acabou de chegar e foi uma paciente minha, e ela me traz esse diagnóstico, ela me traz essa situação. Como que eu consigo chegar nessa resposta? Trazer essa investigação, olhando para o que aconteceu com ela, tá? Olhando o que está acontecendo no quadro clínico dela. Por isso que eu falo, gente, é muito importante que vocês participem do evento, mas participem ativamente, não passivamente. Participem como quem estão tendo uma oportunidade de ouro, e eu vou falar isso com todo carinho, orgulho e ego nenhum, é simplesmente porque eu sei o que eu estou dividindo com vocês. Uma oportunidade de ouro de modificar vidas, uma oportunidade de olhar para coisas que vocês não estavam enxergando e sequer sabiam que conjugadas dessa forma davam esse resultado. Às vezes vocês sabiam de uma coisa, às vezes sabiam de outra, mas quando vocês olharem esse evento e assistirem às aulas, vocês vão perceber o quanto faz sentido. Ela tem muito conteúdo, muita coisa prática para você colocar, muita coisa que você vai falar assim, então é isso, então eu preciso disso. Vai virar muitas chaves. Por isso, eu espero que vocês estejam tão empenhados quanto eu estou. E se vocês não estiverem empenhados na mesma medida que eu estou, se vocês tiverem 10% do empenho que eu tenho dentro de mim, em que vocês possam adquirir esse conhecimento, eu tenho certeza que já será transformador vocês participarem, tá? Então, continuando, eu falei do primeiro ponto, então, tratar a ansiedade e depressão. Quando eu falo de tratar a ansiedade e depressão, eu preciso entender que existem os traumas conscientes e subconscientes, foi isso que nós falamos aqui na nossa primeira fala. E falamos sobre ter ferramentas que permitam a gente investigar os traumas subconscientes e os traumas conscientes, entender e compreender esses traumas conscientes do paciente, tá bom? Depois a gente vai, então, aqui na segunda pergunta que eu mais recebi aqui, tá? Que são, que ferramentas eu uso para prevenir a ansiedade e depressão? Eu acho que uma coisa linda é saber que você, como terapeuta, o seu trabalho, ele não é só de tratamento, de fazer com que uma pessoa melhore aquilo que ela já tem, mas também preventivo.
fazer com que ela previna aquilo que ela poderia ter, mas se ela olhar para aquilo, ela pode não ter. Então, é muito importante a gente conseguir entender o que faz a gente prevenir a ansiedade e depressão. Como que a gente consegue identificar, desativar os gatilhos antes que eles se tornem um problema maior, né? E eu vou trazer aqui para vocês, por exemplo, a identificação de gatilhos e âncoras, falar da pirâmide do conflito, que é uma forma simples de você conseguir compreender como que o seu paciente está entrando em ansiedade e depressão. E aonde que a gente precisa quebrar esse padrão. Eu não vou conseguir mostrar o como você faz para quebrar esse padrão, até porque eu fiz uma aula específica, gente. A aula 2 fala disso o tempo todo. E vai trazer exercícios práticos e vai trazer razões, o porquê que aquilo está acontecendo e como que aquilo acontece. Portanto, eu não vou aqui me estender, mas vou dizer para vocês, quando você consegue entender a pirâmide do conflito, o que é a pirâmide do conflito? É o lugar que faz o seu paciente ter crises de ansiedade em modo looping. E quando eu falo crise de ansiedade, eu também estou falando de crises depressivas. Então, quando eu entro num processo de looping, ou seja, eu tenho uma crise de ansiedade aqui, e dessa crise de ansiedade, a minha mente guarda isso na memória e fala, meu Deus, eu tive uma crise de ansiedade hoje na escola. Aí, amanhã, eu já não estou querendo ir na escola porque eu tenho medo de que aconteça de novo. Aí o meu corpo começa a ter reações físicas, eu começo a me sentir mal, eu começo a ficar com o coração apreensivo, às vezes uma falta de ar, às vezes um batimento cardíaco acelerado, às vezes um sentimento de enjoo, eu não sei se eu vomito, ou se eu tenho uma diarreia, eu não sei o que está acontecendo com o meu corpo. Reações e alterações, né, que acontecem, ou daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre elas e essas ferramentas. Mas o que acaba acontecendo? O meu corpo, ele vai pedindo para mim uma saída daquele quadro que eu estou passando. Eu não quero mais ir para a escola porque eu tenho medo de ter de novo uma crise de ansiedade. Imagina que você teve uma crise de ansiedade no seu trabalho, com sua chefia te olhando, com as pessoas te vendo, a vergonha que você sentiu ao ter uma crise de ansiedade ou uma crise depressiva, naquele momento em que o mundo desabou e você não conseguia explicar para ninguém o porquê que aquilo estava acontecendo, ou porquê que você não está tendo mais energia para fazer coisas que você fazia com muita facilidade, ou porquê que a sua mente, né? Eu lembro de um paciente que eu atendi, que ele falou para mim, Gi, pelo amor de Deus, eu estou tentando disfarçar no meu trabalho que a minha mente e raciocínio estão iguais, mas não estão. E eu tenho medo de fazer, ele era um arquiteto, eu tenho medo de fazer uma asneira, de estar fazendo o desenho de alguma coisa e não perceber, e um cálculo errado, e aquilo e tudo por água abaixo. E alguém olhar e ver o que eu fiz de errado. Eu estou tentando disfarçar a mente minha, está desfragmentando a minha mente, meus pensamentos estão longe, eu não consigo me concentrar. Então, quando a gente está falando dessas coisas, nós estamos falando de um paciente que ele já está dentro do caos, aí ele fica com medo de voltar a acontecer. A pirâmide do conflito é aquilo que já faz ele antever aquilo que provavelmente poderia acontecer, e em algumas vezes acontece. E normalmente esse alerta, ele é dado da pior forma possível. Por quê? Eu penso que eu vou ter uma coisa e o meu corpo reage como se eu já estivesse tendo aquela coisa. Então, começa a acontecer dessa forma. Ou seja, o que está acontecendo? Eu tenho uma situação que eu passei que foi difícil emocionalmente, que eu vivenciei um trauma emocional. Esse trauma emocional ficou alojado no meu cérebro e pode ficar alojado durante anos. A gente consegue investigar até traumas intrauterinos com essa técnica. A gente consegue entender o que está acontecendo. Ou seja, imagina, esse paciente passou por um problema lá no passado dele. Vamos pensar que a mãe dele tentou fazer um processo abortivo, tentou tirar porque o pai era ausente e não queria saber. O bebê nasce e o pai continua não querendo saber daquela criança. E ele cresce com esse sentimento de rejeição, achando que ninguém ama ele, que ninguém aceita ele. Quando ele cresce e vai para a escola, vamos pensar nos 7 anos dele, ele entra numa turma em que todo mundo tem um núcleo muito forte e ele não pertence a esse núcleo. Ele se sente novamente rejeitado. Quando ele tem esse segundo momento de trauma emocional acontecendo, é quando despertam os sintomas físicos. Então, emocionalmente, ele teve uma situação que ele passou, que guardou uma memória na sua mente sobre aquilo, e quando essa memória é ativada, a gente fala sobre um gatilho emocional. Então, quando essa memória é ativada? Quando abre uma âncora de imagem, uma situação semelhante.
e dispara um gatilho emocional, dispara emoções pelo corpo. Essas emoções são emoções orgânicas e físicas. São situações como dor de barriga, são situações como suores, são situações como queda de cabelo, são situações como tremores tissulares, são situações como dores de barriga, eu já falei, como formigamentos, sensação de desmaio, tonturas, crises de choro, entre várias outras coisas, porque vai ser de acordo com a percepção do trauma. E quanto mais o paciente vai passando por isso, mais ele vai ficando preso. E aí, quando você vê o seu paciente que começou a ter crises de ansiedade com 7 anos de idade, no caso que eu dei aqui, ele continua tendo volta e meia crises de ansiedade cada vez mais intensos, e hoje ele é um adulto com 32 anos, que tem crise de ansiedade quase todos os dias e não consegue fazer coisas que antes ele fazia com facilidade. Vocês conseguiram compreender o que é a pirâmide do conflito? O Rui falou, o trauma pode passar até as 5 gerações, salvo erro, fica preso no subconsciente. Acho sempre que o gatilho é disparado, vai dar sinais. O gatilho, quando ele é disparado, ele é já os sinais, eles já são os sinais orgânicos, involuntários que acontecem no corpo, tá? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é essa questão de vocês conseguirem compreender que quando a gente está falando de prevenir a ansiedade e depressão, se você não conhece o que são traumas emocionais, se você não sabe que existem âncoras de imagem, você não consegue identificar qual é a âncora de imagem que pode acontecer com o paciente, e a depressão também, fica muito mais difícil. E sim, existem exercícios que podem trazer para você uma desvinculação disso se tornar uma ansiedade ou depressão. Vamos imaginar aqui que você que está me assistindo, a Cláudia Ribeira, a Vânia Moraes, a Neuslene, a Ama Bissal, a Zelaim, o Rui, a Cássia, o Vaspes, a Leonor, a Lúcia, vocês que estão assistindo, que vocês olhem e falem assim, eu não tenho ansiedade, nem tenho depressão, e eu não quero ter. O que a gente precisa entender? Como que a ansiedade e a depressão chega para um paciente? Através dos traumas emocionais. E existem 2 tipos de trauma emocional apenas, impacto e acúmulo. Se eu quero que não vire ansiedade, eu preciso ter uma ferramenta que faça com que eu saiba lidar com o trauma emocional de acúmulo e de impacto. Acúmulo é aquilo que vai acontecendo sempre, repetidas vezes, são como várias gotinhas de água do oceano. Você olha o oceano, é um oceano só, mas são várias gotas de água que estão ali dentro. E o trauma de impacto é quando vem é como se fosse a onda, que vem de uma vez só. Várias gotas que se movem numa única direção. Então, se você sabe lidar com os traumas emocionais e não deixa eles se desenvolverem, né? Se você desenvolve, ou se você tem uma ferramenta que possa fazer com que o seu paciente, assim que ele perceba que ele passou por um trauma emocional, ou seja, passei por uma situação de divórcio difícil, a gente vai ter um processo de luto do divórcio. Mas a partir do processo de luto, a gente já começa a trabalhar com a prevenção. A gente começa a falar para ele o que ele deve fazer para que aquilo não vire um acúmulo, ou não vire algo com impacto ainda maior. E aí existem sim, por exemplo, o exercício que eu passei para vocês, para quem preencheu a pesquisa, é um excelente exercício para vocês fazerem quando vocês estão iniciando, antes mesmo de ter ansiedade ou depressão, tá bom? Então, esse é o ponto número 2. E aqui, a terceira pergunta que eu mais recebi é: como controlar a ansiedade, Gi? Existe uma forma de eu controlar a ansiedade? Gente, o controle da ansiedade, ele passa por você saber identificar quais são os seus estressores ativos, né? Inclusive, isso é uma das ferramentas que eu quero trazer aqui hoje para vocês pensarem. Se você não é capaz de identificar os estressores ativos, você provavelmente não é capaz de controlar uma ansiedade também. Porque você não sabe quando ela vai acontecer. A ansiedade é uma coisa que, normalmente, tanto a ansiedade quanto a depressão, a gente está falando aqui mais de ansiedade, mas tanto um quanto o outro, eles se somam, porque os dois têm a mesma origem, trauma emocional. Então, o que a gente está trazendo aqui, por exemplo, se um paciente está com ansiedade, se eu não quero ter ansiedade, se eu quero controlar a ansiedade que eu tenho, eu preciso conseguir compreender o que me descontrola. Vamos fazer um processo contrário.
O que me descontrola? O que faz com que eu saia de mim? São os meus estressores ativos. Então, é necessário compreender o que são os meus estressores ativos, o que faz com que eu perca o meu prumo, o que faz com que isso aconteça. E junto com a ferramenta de identificação das âncoras de imagem, que eu falei há pouco, que é reconhecer quais são os sistemas sensoriais que são despertos na sua crise de ansiedade e o que está fazendo você entrar em crise de ansiedade, você aprende a controlar futuras crises de ansiedade. Mas eu volto a dizer, para mim, o importante não é você aprender a controlar, é você aprender a não ter. E você deixa de ter quando você aprende a reagir de uma forma diferente sobre o mesmo tipo de evento. Agora eu vou trazer um exemplo simples. Eu trouxe até um exemplo parecido essa semana, falando para vocês de uma âncora de imagem que eu tinha. Eu não podia ouvir pequenos burbúrios que eu entrava em crises epiléticas. Meu cérebro dizia, ei, não quero passar por isso. Fazia pim, e eu desmaiava. Acordava e já estava ou às vezes no hospital, às vezes na ambulância, com aquilo assim, aquelas luzes, e tudo andando, e o bombeiro olhando para mim, às vezes era até o mesmo bombeiro, que já estava acostumado a ir lá me atender, já até dizia, menina, deixa de ir para a escola, porque você já sabe que você vai passar mal. Então, são situações que abriam um looping na minha cabeça. E todos os seus pacientes têm um motivo que abre um looping. Tem o que faz vocês entrarem em crise de ansiedade. Se você consegue ser capaz de identificar a âncora de imagem do seu paciente, você consegue tirar ele de lá. A âncora de imagem, ela é sensorial ou através de pensamento. Só tem duas formas de eu entrar em crise de ansiedade ou crise depressiva. Ou é pelos pensamentos, ou até o Instagram fez até balões aqui. Ou é por conta dos pensamentos que eu estou tendo, pensamentos intrusivos, ou pensamentos acelerados, no caso da ansiedade. Ou é por conta do meu sistema sensorial. O que eu ouço, o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu provo, o que eu toco, dos meus 5 sentidos. Então, através dos meus 5 sentidos, o tempo todo, as minhas antenas estão recebendo informações. E quanto mais informações minhas antenas recebem, mais eu trago respostas para o meu cérebro, de forma automática. Porque o meu cérebro está o tempo todo tentando decifrar o que está acontecendo em tempo real. Inclusive, 2 milésimos de segundo à frente do que eu consigo falar, ver ou ouvir pela minha percepção. O meu cérebro está 2 milésimos de segundo à frente. É meio inconcebível pensar nisso, mas é verdade. A minha fala é atrasada perante o tempo do meu cérebro em 2 milésimos. Então, aquilo que o seu paciente viu e que fez com que ele lembrasse de algo ruim que ele passou. Eu já tive paciente de que só de ver maçanetas douradas entrava em crise de ansiedade. E só foi comigo, depois de ter passado por vários e diversos processos com psicólogos, com psiquiatra, com terapeutas, que descobriu que o motivo que fazia ele entrar em crise de ansiedade era a maçaneta dourada. Porque aquilo lembrava esse paciente de um conflito que ele tinha vivido muito forte. Então, enquanto a gente não conseguiu ressignificar essa âncora de imagem, ele continuou tendo crises com a maçaneta dourada. E como que a gente consegue entender isso? Através de ferramentas de identificação de âncoras de imagem. Gente, desculpa, quando eu falo muito e bebo água, parece que eu fico engasgada aqui. Enquanto isso, vão falando para mim, por favor, se está fazendo sentido para vocês, tá bom? Isso é muito importante para mim, porque senão eu estou aqui só falando sozinha. Eu não gosto de falar sozinha. Monólogos não é comigo, apesar de eu falar bastante, mas eu gosto que vocês tenham uma réplica, tá bom? Eu já tive ansiedade até de chegar ao ponto de ficar com os músculos presos e ficar com a boca ao lado. Mas quando comecei a jornada de me tornar um terapeuta completo, consegui entender muita coisa. Isso às vezes é muito importante, né, Rui? A gente conseguir compreender que o ser terapeuta, você aqui é um caso 2, aquela terapeuta que primeiro eu vim para esse chamado de terapeuta, esse chamamento, para me curar. E tem muitas pessoas que começam esse caminho por esse motivo. E tem outros que começam por profissão, outros que começam pela família. Mas é muito importante a gente entender esse caminho que a gente vai seguindo, né? Bem, tá fazendo sentido? Perguntei para vocês se estava fazendo sentido. Vou continuar aqui, então.
tá? Está a fazer todo sentido. Obrigada, Rui. Obrigada, Rui, por ter falado. Bem, então, o quarto ponto e a quarta pergunta aqui, é possível curar a ansiedade e depressão de vez? Gente, apesar da fala curar ser uma palavra que gera muita controvérsia e gera muitas questões, né? Inclusive, todas as vezes que a gente usa a palavra cura, a gente é suposto a live sai do ar, os criativos, os conteúdos que a gente cria saem do ar, porque é uma palavra realmente forte e parece que é uma palavra que traz uma ideia de que você vai chegar num lugar que você não chega. Mas o que eu posso dizer para vocês é que sim, é super possível. Quando você entende o que fez você adoecer, a sua chance de sair desse lugar é muito maior. Apesar de que você pode pensar assim, Gi, mas eu sei por que eu estou com depressão. Tá, mas você sabe como resolver? Então, o primeiro passo é você saber o que te colocou naquele lugar, o porquê que você entrou naquele lugar. Mas, sem um segundo passo, você tem uma ferramenta que faça com que você resolva de fato aquilo que está acontecendo, você vai continuar presa no primeiro passo. Por isso, só a informação do que te colocou lá, só a informação de que existe uma origem da ansiedade e depressão, e essa origem está acontecendo por isso, mas você não conseguiu ainda entender o seu quadro clínico, não vai adiantar. Hoje eu recebi uma pergunta dentro da comunidade, né? A gente abre para partilha de dúvidas, amanhã vamos abrir de novo, até a gente abrir a nossa comunidade no Facebook, que já vai abrir no domingo, então, à noite. Então, o que aconteceu? Eu recebi uma pergunta sobre 2 sintomas físicos que a pessoa sentia: falta de ar e taquicardia. E ela tinha refluxo gastroesofágico, tinha regurgitamento e vontade de vomitar. E ela estava falando, eu tenho isso é ansiedade? O mais importante para mim é eu entender assim, o que está acontecendo com essa paciente que faz ela estar com isso? Eu já falei para vocês várias vezes sobre você ser um terapeuta integrativo, conseguir olhar o paciente como todo. Então, o que está acontecendo com ela? Refluxo gastroesofágico está muito ligado ao nosso esôfago. E o esôfago, ele é afetado através da ansiedade. A ansiedade e a depressão também afetam o esôfago. A partir do momento que o esôfago está afetado, o Dr. Hammer traz essa sabedoria do emocional por trás do esôfago e vai trazer esse processo de que essa paciente está passando por uma contrariedade indigesta, está passando por uma situação de limite, está passando por uma situação de desconforto, está passando por uma situação que ele não consegue mais lidar. E a partir do momento que eu não estou mais conseguindo lidar com aquela informação começa a sair de mim. E aí eu entro nesse processo. Eu passo a ficar enjoada, eu passo a ter crises de vômito, eu passo a não conseguir lidar com aquilo, até eu encontrar uma fuga semelhante. E é muito comum nos pacientes que têm o esôfago afetado começarem a buscar vícios, né? Aumento da compulsão alimentar, aumento dos vícios e autopunitivos também. Não são só vícios, mas são muito autopunitivos. Por exemplo, vão buscar vícios que trazem para você um processo ruim, degradante. Não que todos os vícios não venham trazer, né? Mas busca aqueles que mais traz. Ou seja, é capaz de eu começar a fumar mesmo sem sabendo que o cigarro faz mal. É capaz de eu começar a beber mesmo sabendo que a bebida vai me fazer mal. É capaz de eu começar a me cortar mesmo sabendo que aquilo não é bom para mim. Então, é muito comum aparecer o S9 e quanto mais eu passo por aquela situação acumulativa, mais eu passo por aquilo, mais eu tenho tendência a desenvolver esses sintomas. Então, esse é o ponto que eu quero dizer para vocês. É possível, sim, eu deixar de ter ansiedade e depressão. Olha, eu tive dos 12 aos 17 anos, esse período da minha vida, crise de ansiedade e ataques de pânico. A partir do momento que eu consegui identificar, desativar os gatilhos emocionais que faziam com que eu tivesse crise de ansiedade, ataque de pânico, o meu ataque de pânico era muito forte, ao ponto de ter se tornado uma epilepsia. A partir dos meus 19 anos, né, eu tive dos 15 aos 17, mais ansiedade e ataque de pânico, porque depois os outros 2 quase sempre virava epilepsia. Por isso que eu não falo dos outros 2 anos, mas a partir de quando eu consegui desativar os gatilhos, eu nunca mais tive crise de ansiedade, eu nunca mais tive sintomas iniciais de crise de ansiedade, sensação de, meu Deus, eu acho que eu estou morrendo, sabe, aquilo tudo que eu sentia ficou para o passado, e eu sei que eu não tenho mais. Por quê? Porque eu aprendi como entender, decifrar
identificar os gatilhos, desativar os gatilhos e fazer com que eu pudesse viver de uma forma livre. É isso que eu desejo que você alcance e que você possa entregar para os seus pacientes também. Quinta e última pergunta, já estou aqui chegando naquela, sabe, naqueles momentos em que eu espero que vocês tenham entendido aqui. A pergunta 4, só antes de eu passar, eu vou juntar a 4 com a 5. Mas é importante o que não voltar, o que fazer para não voltar a ter ansiedade. Eu recebi também muito essa pergunta. O que eu posso fazer para não voltar a ter ansiedade? Então, aqui eu disse que é possível. E agora eu quero dizer que sim. Quando eu encontro o que está na origem, né, eu falei ontem o exemplo do trauma. Quando eu consigo resolver o conflito real sobre aquilo, as chances de eu ter recaída diminuem quase a zero. As chances de eu voltar a ter os sintomas diminuem. A chance de eu voltar a ter aquilo, ela diminui muito. Porém, todo mundo que está vivo está sujeito a traumas emocionais. Eu preciso entender também que eu não posso voltar a cometer os mesmos erros que eu cometia antes. E eu sempre uso, para falar sobre isso, o que fazer para não voltar a ter ansiedade, eu sempre uso uma fala que é do Albert Einstein, que eu sou apaixonada por essa frase, que é: loucura é fazer todos os dias a mesma coisa e querer ter resultados diferentes. E eu falo muito isso para os meus pacientes. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia quando você adoeceu, você vai continuar tendo os mesmos sintomas que você tinha, porque eram um conjunto de coisas que te adoeciam também. Então, é muito importante a gente ter uma mudança de hábitos, a gente conseguir entender sobre prevenção também. Então, os meus pacientes e os meus terapeutas, os terapeutas que eu formo, eu faço questão de ter um módulo inteiro dedicado a mudanças de hábitos, o que esse paciente precisa fazer, rotinas saudáveis que são indicadas para quadros de ansiedade e depressão, para gente que não gosta de fazer exercício, o que ele pode fazer, quais são os suplementos que ele pode tomar para melhorar o quadro clínico dele, quais são os fitoterápicos que são menos nocivos e indicados para a questão do seu paciente, o porquê que esse fitoterápico é melhor que aquele, né? Vou trazer uma camomila, é valeriana, não, vou mandar uma passiflora, não, vou falar para um paciente tomar menta, né? Todos esses, o alecrim, o mulungu e todos os fitoterápicos. Então, é muito importante a gente entender o que a gente coloca para o paciente, para quando ele começa a sentir que ele está sob pressão, sob estresse, que ele está começando a vivenciar um trauma de acúmulo semelhante ao que ele já viveu e já limpou, ele possa agir antes daquilo virar algo sério, né? Sabe, gato escaldado de água fria tem medo? Eu não quero que ele tenha medo, mas eu quero que ele aprenda a reagir nas primeiras informações que ele está recebendo de que aquilo não é bom para ele. Por exemplo, se eu tive um relacionamento opressor e inicio um novo relacionamento depois de um ano, aí passou por mim, né? Agir conseguiu tirar-me da depressão. Aí, depois de um ano, eu encontro novamente uma pessoa que vem e faz o mesmo tipo de trauma em mim. Vai lá e é uma pessoa opressora, me desvaloriza, me ofende, me humilha na frente das pessoas, me manipula, fala que eu falei coisas que eu não falei, me trata mal na frente das pessoas que eu mais amo, e na frente dos outros está sempre bem, como se ele não fizesse nada de ruim, uma pessoa narcisista, por exemplo. O que isso vai trazer de novo para o paciente? Um trauma de acúmulo. Se ele deixa isso se desenvolver, ele vai voltar a ter ansiedade? Não, ele vai ter uma nova ansiedade. Porque ele deixou desenvolver de novo o que ele já não tinha. Porque ele já tinha limpo isso. Por isso é muito importante, terapeutas, vocês também entenderem sobre blindagem emocional. Como que eu consigo fazer com que o paciente tenha uma blindagem emocional que traga essa resposta? Bem, isso é um pouco do que é necessário para vocês entenderem. Além disso, a gente poderia entender quais são as alterações e as reações que o paciente sente, né? Ter uma ferramenta que possa investigar. Isso é uma alteração física que ele está tendo. Isso é uma reação à crise de ansiedade, é uma reação à crise depressiva. Então, tudo isso são informações extremamente úteis e ferramentas que vão ajudar vocês a terem melhores resultados com pacientes ansiosos e depressivos. Eu espero que tenha feito muito sentido tudo que eu trouxe para vocês, trouxe com muito carinho. Aproveitei para responder 5 das perguntas que eu mais recebi durante essas semanas. Lembrando que essas lives são as lives de aquecimento apenas, porque o nosso grande evento começa na segunda-feira,
Às 7 da manhã vai ser disponibilizada a primeira aula para você assistir. As aulas são gravadas, elas ficam disponíveis para você assistir durante o dia. Portanto, se você está trabalhando terapeuta, você pode assistir à noite, quando você chega em casa, de manhã, antes de ir para o trabalho, na hora do almoço, você vai assistir no melhor horário para você. Não são aulas muito longas, justo para que você consiga ter tempo de assimilar o conteúdo. Eu indico para você que você assista o mais cedo possível. Por quê? Porque se você precisar repetir várias vezes, você consegue repetir até você entender o conteúdo que eu estou dando. E mais do que isso, quero lembrar também que as aulas elas só ficam disponíveis durante uma semana. Então, não fica esperando, gente. Para com essa mania de entregar o IRS quando o tempo já está esgotado, né? A gente aqui não vai pagar multa, mas talvez você deixe de ajudar uma pessoa que você realmente precisava porque você não teve no evento, não participou, tá? E hoje em dia eu falo cada vez mais isso. Se você tiver ferramentas que ajudem pacientes, pessoas com ansiedade e depressão, você vai estar preparado para a quantidade de pessoas que estão surgindo com esse problema. E, infelizmente, a gente precisa estar muito atento, porque, segundo os dados, os últimos dados que foram dados pela Organização Mundial da Saúde, nós estamos numa média de 5 pessoas, uma tem. Mas os próximos anos, os próximos 10 anos, a gente vai estar numa média, nem 10, são 6 anos, tá? Até 2030. A gente vai estar numa média de 5, 3 tem. Se você convive numa casa com 5 pessoas, você já pensou que alguma delas poderá precisar do seu serviço? Então, não deixa de aprender o conteúdo, não. Não deixa de saber do que a gente está falando. Deveria ser uma matéria básica para a gente poder usar numa escola, para a gente poder dar em qualquer lugar, porque a ansiedade e a depressão ela não tem classe social, ela não tem país, ela não tem cultura, ela chega, ela assola, ela vem, ela derruba, é isso. Então, estejam preparados para esse ponto também, tá bom? Bem, falei com tudo com muito carinho, então espero que vocês lembrem, as aulas começam na segunda-feira, mas amanhã a gente tem mais uma live de aquecimento, e o obrigado é fazer com que você, ou o obrigado não, e o que eu quero é fazer com que vocês estejam preparados para esse evento. Lembrando, na segunda, só recebe o link quem está participando. Vocês também vão ter acesso à comunidade do Facebook, é lá que vocês vão poder postar os resumos de vocês. Quem estiver postando o resumo, como eu falei no início dessa live, vão estar concorrendo a uma marquise, para vocês poderem, uma marquesa portátil, para vocês poderem fazer atendimentos dentro da vossa casa, num cantinho que vocês queiram preparar, para vocês poderem estar indo numa instituição fazer atendimentos, para vocês poderem estar indo numa feirinha fazer os vossos atendimentos, poder estar em diversos locais fazendo os vossos atendimentos. Então, tem que fazer os resumos são postados na comunidade e quem postar vai estar concorrendo, então é esse prêmio. E terão outras surpresinhas que estarão acontecendo dentro do evento, mas aí quem estiver lá dentro vai ver. E como eu disse, não vão ser transmitidas aqui no YouTube, então, por favor, lembrem, o link vai ser enviado pelo WhatsApp e pelo e-mail. Já vai no e-mail, vê lá um e-mail, responde. Oi, estou aqui para a vossa caixa de e-mail não pensar que é um spam os e-mails que a gente está enviando, porque senão depois você pode ficar sem um link. Então, não sai da comunidade do WhatsApp para que você tenha acesso a todos os links. E quem ainda não se inscreveu para participar, os links estão disponíveis nos nossos canais oficiais, tanto aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, e basta vocês mandarem uma mensagem se vocês não conseguirem encontrar, e a gente terá todo o carinho para entregar para vocês esse link e vocês se inscreverem. Nesse link vocês vão colocar o vosso e-mail, né? Eu acho que nem nome pede, nome? Não, só o e-mail, né? Um e-mail, e automaticamente vocês já vão receber uma mensagem, um e-mail dizendo sejam bem-vindos, dando a informação toda necessária do evento para vocês poderem participar gratuitamente. E é online, vocês podem assistir de qualquer lugar do mundo, tá bom? Um grande beijo de luz, boa noite a todos vocês e fiquem bem. Até amanhã às 21. Beijinhos.